Pode ser sentado mesmo, porque nós lemos a palavra oficial em pé. Quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Esther, capítulo 6, o versículo 1, só a parte A deste versículo. Esther, capítulo 6 e o versículo 1. Aleluia. Amém? Quero esperar que todos achem. Livro de Esther, capítulo 6 e o versículo 1. Aleluia. Esther é bem antes de Jó. Amém? Esther 6, 1, que diz assim: naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das crônicas, o livro das memórias das crônicas. Amém? Só até aqui. Hoje pela manhã, eu levantei, levei as crianças na escola, e quando eu cheguei, o Senhor começou a falar ao meu coração acerca desta palavra. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa tarde, mas eu tenho certeza de uma coisa, que eu, Cíntia, não tenho nada para a sua vida, mas eu conheço um Deus, que antes que eu e você chegasse aqui, Ele já tinha marcado esse encontro nessa tarde. E chegando aqui, eu já pude sentir a presença dEle, eu já pude ouvir Ele falar, e se eu fosse embora daqui agora, eu já ia alimentada, porque a Bíblia diz que Ele é o bom pastor, e nós como ovelha, nós conhecemos a voz do nosso pastor, amém? E eu já ouvi Ele falar neste lugar. Mas nessa tarde eu quero te chamar a sua atenção para uma palavra bem conhecida da igreja, do livro de Esther. E eu quero mencionar aqui sobre o rei Assuero, mais conhecido como rei Xerxes. A Bíblia diz que uma certa noite, não era costume desse homem perder o sono, mas uma certa noite ele perde o seu sono. A Bíblia diz que o sono foge dele. E ele, quem sabe, sem nada para fazer, olha para um lado, olha para o outro, e não tem nada para fazer. E ele, como rei, ordena para que os seus servos vá, busque o livro das memórias das crônicas. Havia um livro que tudo que era passado durante o reinado daquele rei que estava reinando, durante aquele período, ou de alguns reis que já tivessem reinado, esse livro todos os dias, ele era datado e relatado o que acontecia naquela província. E uma certa vez, esse rei perdendo o sono, chama um de seus servos e diz para ele: lê para mim o livro das crônicas. E aquele moço, a Bíblia não relata o seu nome, mas ele começa a ler. E quando ele começa a ler, o rei foi impactado. Ele viu ali uma história, ele ouviu ali uma história, que por causa de um homem chamado Mardoqueu, ele não fora morto. Porque Deus tinha levantado aquele homem no meio daquela província, ele não tinha sido morto. Porque a Bíblia relata que um certo dia, Mardoqueu entrando pela porta, passando pela porta do palácio, ele ouve 2 soldados do rei, maquinando buscar, tramar um mal contra a vida do rei, matar aquele rei, e ele entra para dentro daquele palácio. Ele chama um dos servos de mais perto do rei, e diz para ele: olha, avisa o rei, que eu vi assim, assim, assim. E esse moço vai, ele avisa Esther. Esther faz o rei, diz para aquele moço: olha, pode falar para o rei, e o rei vem conhecer aquele fato. E a Bíblia diz que o rei manda matar aqueles 2 soldados. Mas passou-se o tempo, e naquele dia nada aconteceu. E era de costume, e é até hoje no reinado, quando alguém faz algo para um rei, ainda existem países que é governado por rei, quando alguém faz algo de benevolência para um rei, ele recebe, digamos assim, uma gratidão, uma exaltação do rei. Quem sabe naquele momento Mardoqueu olha para ele: eu posso
enfatizar isso, a Bíblia me dá o livre-arbítrio de entrar por essa porta junto com você e imaginar isso. Ele olhando para si mesmo, dizendo assim, é a minha chance. Quem sabe essa é a chance de eu ser abençoado. E a Bíblia diz que o rei, ouvindo aquilo, manda matar aqueles 2 moços, e nada acontece com Mardoqueu. Ele é esquecido pelo rei. Ele é esquecido pelo exército do rei, pelos governantes daquele reinado. E nada aconteceu com Mardoqueu. A vida dele continuou na mesma rotina. Quem sabe ele levantava todos os dias de manhã, fazia a sua oração, saía para o seu trabalho, esperando de Deus uma resposta, esperando de Deus um milagre da parte do Senhor, mas nada acontecia. Mas um certo dia, eu aprendi uma coisa, que Deus, Ele nunca esquece dos seus. O homem pode nos esquecer, mas Deus, Ele não nos esquece. E um certo dia, eu creio que Deus olha lá dos altos céus, contempla Amã, o coração de Amã, planejando mal contra o povo de Israel, contra os judeus, principalmente contra Mardoqueu, porque tinha sido decretada uma lei, que como segundo do rei, aquele que passasse diante de Amã, ele teria que se encurvar diante de Amã. E alguns homens daqueles exércitos, começou a perceber que Mardoqueu não fazia aquilo. E sempre tem a oposição, os inflamadores. Sempre tem Sanbalat e Tobias para dizer assim, olha, para de reconstruir o muro, porque não vai dar certo. Tira a mão da pá, larga a mão esse negócio de pedra, de construção, porque não vai dar certo. Mas a Bíblia diz que alguém chega e diz para Amã, olha, Mardoqueu, todas as vezes que você passa, ele não se encurva. E aquele homem começa a prestar atenção na atitude de Mardoqueu. E a Bíblia diz que o coração dele se irou, mas o nosso Deus, Ele sonda e conhece os corações. E Deus olhando para o coração de Amã, e vendo que o coração dele maquinava o mal contra o servo do Senhor, o Senhor faz com que aquele rei perca o seu sono. E a Bíblia diz que quando aquele rei perde o seu sono, aquele moço lê aquilo. Naquele momento a ficha daquele rei cai. Ele olha para si e diz, olha, eu não fiz nada por esse homem. Eu deixei ele no esquecimento. Mas o dia vai amanhecer. Porque a minha e a sua Bíblia diz assim, que nós podemos até estar mediante a noite escura, mas no raiar do dia a alegria vem. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você plantou diante dos pés do Senhor. Pode ser que você plantou muitas coisas boas e até hoje você só foi esquecido. Mas o Senhor, Ele conhece a intenção dos corações. E Ele pode fazer por mim e por você nesta tarde aquilo que nós não podemos fazer. Ele pode fazer por mim e por você nessa tarde aquilo que só o Deus de Lucas 1:37 pode fazer. O Deus das coisas impossíveis. Quem sabe você tem orado, depositado algo diante do Senhor, e você tem olhado para você e dito, Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Mas Deus, Ele não se esquece dos seus. E eu estou aqui como boca de Deus nessa tarde para a tua vida, para dizer para você, que há vitória de Deus chegando para a tua vida. Há refrigério do Senhor para a tua vida nessa tarde. Você pode até estar enfrentando uma noite escura. Você pode até estar enfrentando tempestade. Talvez você fale, irmã, você não conhece a minha vida. Eu estou aqui sentada nessa cadeira, mas eu deixei uma grande onda assolando lá a minha casa. Irmã, a onda está entrando lá e quer matar todo mundo afogado. Mas o nosso Deus ainda é o Deus que aquieta a onda, que repreende a fúria do mar, que diz para o vento, aquieta-te vento, e o vento tem que obedecer, aleluia.
O nosso Deus ainda é um Deus que faz milagres. Eu e você pode mudar, mas o nosso Deus não muda. Eu e você podemos até pensar em desistir. Mas Deus fala para mim e para você nessa tarde que a ordem é para marchar. Não é para parar, não é para recuar, não é para desistir. A ordem é para marchar. Irmã, mas você não está vendo, você não sabe. Mas já foi dito aqui nessa tarde que nós devemos viver por fé e não por vista. Porque quando eu vejo o meu problema, ele me limita de passar desse piso daqui para lá. Mas quando eu olho para o meu Deus, ele me faz passar por cima do meu problema e dizer para a adversidade o tamanho que é o meu Deus. Imagina você que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre a face das águas. E um dia eu e você era sem forma e vazia. Mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre a minha e a tua vida. E você acha que Deus te tirou lá do mundo, de um lamaçal de pecado, para deixar você morrer à beira do caminho? Você acha que Deus te trouxe para cá, te lavou no sangue dele, te tirou todos os carrapichos, espinhos, sarou as suas feridas, para dizer assim, agora você vai morrer ao relento? Não. O apóstolo Paulo foi feliz em dizer que a boa obra que Deus começou na minha e na sua vida, ele é fiel e justo para terminar. Aleluia. Rabassuriandarai. Ramante rabasteriandarabasuriandarai. Quem sabe Mardoqueu olhou para ele e disse assim, olha, eu vou ser só mais um no meio dessa multidão. Eu sei que eu estou aqui como servo de Deus no meio de um povo incrédulo, mas eu vou ser só mais um no meio da multidão. Mas o Senhor olhava para Mardoqueu e dizia assim, filho, vou eu te exaltar. Eu tenho uma promessa na sua vida. Muitas das vezes a adversidade ela vem, a nuvem negra vem, tampa os nossos olhos e mostra para mim, para você o teu problema 24 horas. O vizinho olha para mim, para você e diz assim, você não vai conseguir. Não vai dar certo. Às vezes os próprios que comem na mesa junto com você, olha para você e diz assim, já está orando faz tanto tempo. Você já está buscando faz tanto tempo. E até hoje nada aconteceu. Muda a estratégia. Ora diferente, busca diferente. Mas aí Deus diz para mim e para você, que tudo o quanto nós pedimos em oração, crendo nós vamos receber. E naquela noite aquele rei não perdeu o sono por acaso. A Bíblia diz que o sono fugiu dele, o que eu entendo com isso? Só pode fugir algo, ou uma pessoa de um lugar, se a pessoa tiver a consciência de que não é para ela ficar ali. E naquela noite, o sono teve a consciência de que o Deus, que é a autoridade máxima nesse universo, ordenou a ele, fuja-te do rei Assuero, porque eu quero operar milagre. E a Bíblia diz que quando Deus olha para o coração de Amã, e vê toda a maldade daquele homem, e a Bíblia diz que ele vai e constrói uma forca, para que Mardoqueu seja enforcado, morra enforcado naquela forca. E ele envia um decreto para toda aquela província, dizendo que todos os judeus eram para ser mortos, exterminados. Mardoqueu, quando ouve aquilo, a Bíblia diz que ele se veste de pano de saco e de cinza, e ele vai para a porta do palácio, não porque ele queria chamar a atenção do rei, mas porque ele queria chamar a atenção do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, o adorado das nações, aleluia. Porque quando nós chamamos a atenção do nosso Deus, irmãos, pode tudo dizer que não,
Mas quando a atenção de Deus é voltada para mim e para você, Ele diz sim. Porque o nosso Deus, Ele não trabalha na mão do mundo. Ele trabalha na contramão para dizer que Ele é Deus. Porque se Ele fosse em favor daquilo que nós vivemos, nós seríamos envergonhados. Mas Deus não tem prazer em nos envergonhar. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos exaltar. Deus tem prazer em colocar você em lugares altos. Deus tem prazer em te tirar das profundezas, te fazer sentar entre príncipes e princesas do Senhor. Deus tem prazer de olhar para você e dizer assim: você não tem? Eu vou te dar não um, mas eu vou te dar vários para você emprestar. Aleluia. Sexta-feira a pastora Vanderlei contava aqui sobre a bênção do sofá dela. E eu estava ali, eu disse: Jesus, eu sou coparticipante dessa bênção. Estava eu, o pastor Silvio e meu esposo no carro. Nós passamos em frente a uma loja e eu vi um sofá de chaise. Lindo, maravilhoso. Eu sabia do desejo da minha irmã e eu tinha falado para ela: nós vamos limpar a sua sala aqui, pastora. E já vamos arrancar esses bancos daqui. E olha aqui, banco. Eu fui falando para o banco: seus dias aqui estão contados, porque o sofá da minha irmã vai chegar. E quando nós passamos diante daquela loja, eu vi aquele sofá, eu estendi a minha mão. Estava no banco de trás, eu disse: Deus, eu profetizo, na sala da pastora Vanderlei, um sofá desse para a glória do seu nome. Meu marido deu uma olhada para trás, o pastor Silvio logo já falou: mas você está cheia de fé, hein? Meu marido olhou com uma cara dizendo assim: coitada dela. Mas ele falou isso cheio de fé, com ironia. E eu disse: olha, se vocês não crêem, pela minha fé e pela fé da Vanderlei, que está unida no Senhor. E a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Nós fomos embora. Passou-se os dias e nada aconteceu. Mas ela estava grávida do sofá e eu estava esperando ver a cara do sofá. Porque quando a mulher está grávida, a gente espera ver a cara do bebê, né? E ela ligou para mim e disse assim: vaso do céu, eu liguei para você porque o negócio é de doido, só você vai me entender. Eu falei: pode falar. Ó, o negócio do sofá é assim, assim, assado. Eu falei: irmã, entra por essa porta. Mas vaso, eu falei: vaso, Deus proverá, entra por ela. Entra por ela. Se for a vontade de Deus, não é a vontade de Deus, nós estamos orando, entra por ela. E ela entrou por essa porta. O que eu quero dizer para você nessa tarde é que muitas das vezes nós temos que ser ousados. Irmã, mas eu quero ter uma empresa e eu não tenho dinheiro. E daí? Vai vender de porta em porta. Seja ousado. Quando alguém perguntar para você: você é sacoleira? Não, sou empresária. Sou empresário. É pela fé. É pela fé. Pessoas olham para mim e perguntam assim: olha, irmã, você é louca. Você dirigiu uma tarde da benção aqui que tinha dia que dava 100, mas tinha dia que dava 250 pessoas. E você fala para mim que você vai para Goiânia, congregar numa igrejinha e não fazer nada? Como assim? Jesus estava te exaltando aqui. E aí eu falo: não, irmão, fique em paz. Aquele que me chamou, ele é fiel e justo para cumprir. A boa obra que ele começou, ele é fiel e justo para terminar. Há um tempo determinado para todas as coisas. Um dia você dirige o trabalho, outro dia você coopera, outro dia você ganha a alma, e assim o reino do céu vai fazendo. Porque o intuito é ganhar a alma, não é ficar dentro de 4 paredes. Porque vir aqui, irmãos, é para adorar a Deus e sair daqui fortalecido, e lá fora você ser ovelha. Porque eu aprendi uma coisa: a pastora cuida e nós somos ovelha, nós geramos ovelha. Pastor não gera ovelha, quem gera ovelha é eu e você. E aí, o que acontece? Voltando para a palavra, a forca estava preparada. Aquele homem, ele foi se humilhar diante do Senhor. Para a pastora receber o milagre dela, ela foi se humilhar diante do Senhor. Mas precisou de alguém estender a mão, acreditar junto com ela. Porque acreditar sozinho, às vezes, dói. Porque tem aqueles que dizem assim: ó, para, não vai dar certo, você não tem dinheiro. Se eu tivesse na carne, eu ia falar: não, pastora, não vai entrar nessa aí não, você não tem dinheiro.
Mas eu disse para ela, irmã, entra por essa porta. Porque eu creio no Deus que nós servimos. Irmãs, eu creio tanto no Deus que eu sirvo, tanto, que o dia que Deus me deu um sonho, eu estava orando a Deus por um carro, Deus me deu um sonho, me mostrou o carro, eu acordei, passou um anúncio na televisão, eu falei, é hoje que eu vou comprar meu carro. Meu esposo chegou na hora do almoço, falei para ele, filho, estou cansada de ser humilhada. No meio da Santa Ceia, sua mãe liga, larga tudo aí, vem embora que eu quero meu carro, é para me levar eu para a festa dos Santos Reis. E a gente tinha que sair da Santa Ceia, tomava a ceia correndo e ia levar ela para a festa dos Santos Reis, porque o carro era dela, a gente era refém dela. Naquele dia eu disse, ó, estou cansada. Ele falou, eu não posso pagar um carro. Falei, mas meu Deus pode. Liguei, a mulher falou, eu te espero até 6 horas. Chegamos lá. Quando nós batemos o olho no carro, a mulher fez a ficha. No outro dia, 8 horas da manhã, a mulher liga para o meu esposo. Seu Luiz, o senhor é o cara. Ele falou, eu, quem? O senhor é o cara. Ele falou, mas quem é que está falando? Ah, é a Rosana aqui da Fiat. Ele falou, não, mas explica esse negócio aí direito. A ficha do senhor foi aprovada antes do banco abrir. O senhor é o cara. Ele disse para ela, não, eu não sou o cara é Jesus Cristo de Nazaré que abre todas as portas. E hoje, irmãos, eu estou com esse carro é milagre. Era para eu ter terminado de pagar esse carro 3 anos atrás. Eu paguei 2 anos a mais do carro. Eu tive para perder o carro, 9 parcelas atrasadas. Irmã, você atrasou porque você quis? Não, porque eu confiei no homem. Uma advogada disse para mim que eu não precisava pagar, porque o banco ia me devolver uma quantia. Aí foi o ministro, não sei das quantas, vetou, parou tudo. Quem recebeu, recebeu. Tinha gente recebendo 20 mil, 30 mil, 17 mil. Falei, minha oportunidade, vou quitar o carro, vou pagar as contas, é Jesus na minha causa. Mas Jesus queria falar assim, eu vou te levar para o vale, para eu te ensinar lá no vale. E aí, irmãs, foi debaixo de oração. Jesus, o Senhor me deu esse carro para eu fazer a tua obra. Senhor, o Senhor me deu esse carro para eu fazer a tua obra. Deus me devolveu o carro novamente. E para a glória de Deus só falta 4 parcelas. Para quem tinha 60 meses para pagar, só falta 4 parcelas, para mim já é vitória. Irmã, como que você vai pagar? Através de Jesus, porque eu não sei. Porque hoje eu vivo pela fé e não por vista. Mas a Bíblia diz que quando o rei perde o sono, e ele está sentado lá no seu palácio, entra Amã, e ele diz, olha Amã, o que eu faço com um homem que fez tanta benevolência para o rei? Ele olha para si, todo cheio de si, exaltado, todo inchado, diz assim, olha rei, pega a sua veste, põe nele. Pega o seu cedro, põe na mão dele. Pega uma réplica da sua coroa, põe na cabeça dele. Pega o seu cavalo, que só o Senhor anda, põe ele em cima e põe um homem para puxar e gritar diante da cidade. É assim que o rei faz com o homem quando ele quer exaltar. Aquele rei olha para ele e diz para ele, então tá, vai lá, pega Mardoqueu e faz tudo isso aí com ele, tem mais. Você vai puxar o cavalo e vai gritar. Irmãos, Deus faz ao contrário. Porque quando nós achamos que nós somos, Deus nos leva lá na lona para mostrar que Ele é. Mas quando nós nos humilhamos diante do Senhor, Ele pega aquele que quer o nosso mal, que decreta o nosso fim, e faz Ele ainda proclamar que Deus é na minha e na sua vida. Não se preocupe se tem alguém olhando para você e dizendo que daí não vai virar nada, não vai sair fruto bom. O Senhor manda eu te dizer nessa tarde que Ele é o Deus que vai te exaltar diante dos seus inimigos. E a Bíblia diz que aquela forca, Esther levanta o jejum quando nós sabemos, e aquela forca que Amã tinha preparado para Mardoqueu, além dele ser morto naquela forca, a Bíblia diz que o rei deu autoridade para Mardoqueu matar todos aqueles que eram contra os judeus. E a Bíblia diz que os 10 filhos de Amã, juntamente com a mulher dele, porque a mulher dele foi quem maquinou, ela que falou, ó, faz uma forca. Então a Bíblia não diz que exatamente ela, mas eu entendo pela palavra de Deus que inclusive ela morreu
Sabe por quê? Porque Deus ainda abre cova para exaltar um pequeno dele na terra. Não pode ninguém tocar na menina dos olhos do Senhor. E você, menina dos olhos de Deus, eu quero te convidar a se colocar de pé nessa tarde. Aí onde você está mesmo, quero que você coloque a sua mão no seu coração. E eu quero que você saia daqui nessa tarde, na certeza de que o Deus que começou a boa obra na sua vida, vai alcançar a tua casa, vai alcançar o teu lar, a tua família, Ele vai alcançar a tua vizinhança, Ele vai alcançar a tua igreja, onde você passar, no teu trabalho, Ele vai te prosperar em tudo, porque a Bíblia diz que Ele tem prazer em abençoar os seus, e nessa tarde o Senhor tem prazer em te abençoar. Vamos orar nessa tarde. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar cada vida aqui, Senhor, em tuas mãos. Deus querido, cada família representada, eu quero apresentar diante do Senhor. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, faça por esse povo aquilo que Ele não pode fazer. Deus, trabalha da forma que eles não podem trabalhar. Deus, entra nos corações duros, Senhor, porque eu vejo algumas pessoas orando por pessoas de corações duros, e eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos, Senhor. Pai querido, derrama, Senhor, da tua bênção, transforma o coração duro, Senhor, em coração mole, quebrantado e humilde na tua presença. Pai, não porque eu estou aqui, mas porque a tua presença é real. Deus querido, que essa tarde seja marcada nas nossas vidas como a tarde favorável do Senhor, como a tarde que o Senhor realizou milagres. Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor, revestidos, ó Pai, da tua bênção, da tua glória. Pai, que nós possamos ser testemunhas vivas do teu milagre, Senhor, onde nós passarmos. Pai, que nós possamos desfrutar da mesma bênção que Mardoqueu desfrutou naquele dia, aonde ele foi exaltado, aonde, Senhor, o anel do rei foi colocado nas mãos dele, aonde, Senhor, ele teve autoridade, Senhor, para ordenar, Senhor, em favor dos inimigos dele. Pai, que nós possamos sair daqui de posse de autoridade, em nome de Jesus, para ordenar sobre os nossos inimigos, para que eles venham bater em retirada, em nome de Jesus. Deus, eu quero abençoar essas vidas com toda a sorte de bênção que é em Ti, em nome de Jesus. Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Pastor, eu quero dizer para a senhora, não